Então, toda essa dinâmica faz com que você tenha novas ferramentas para a gestão dos negócios. Porque antigamente, né, o garçom estava lá na frente, né, ou o manobrista ia lá perguntar e falava assim, quanto tempo de espera? Aí alguém olhava assim o salão e falava assim, 1 hora, meia hora. Ah, hoje em dia tem algoritmos que fazem essas contas. Eu acho um pouco arriscado quando você vai crescendo sem estar muito sólido na base, tanto na parte de compras quanto na parte financeira, e principalmente na parte operacional e de treinamento. Então, fazer as coisas com calma, sendo bem sólido na base e principalmente na marca, né? Depois da marca consolidada, você dá o próximo passo. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um podcast, o Pod do Varejo. A gente está muito feliz em estar aqui para falar sobre tendências do mercado, sobre o varejo. Nesse episódio a gente vai falar sobre as tendências do mercado de food service, com duas pessoas que eu tenho um respeito e um carinho enorme. Eu me chamo Frederico Tonieto, eu sou Head de Parcerias e Novos Negócios aqui na Lynx. E hoje a gente está aqui com a Simone Galante, que é uma das maiores empresárias no setor de food service. Ela é CEO de uma das maiores consultorias de food service do Brasil, uma grande amiga e mentora. Obrigada, Fred. Prazer estar com todos vocês. Com o Gabriel Fullen, que é sócio do grupo Locali, que sinceramente eu acho que eu devo ser um dos melhores clientes aí de vocês. Nada melhor que atender clientes e amigos no mesmo lugar. Então é um prazer também estar aqui com vocês. Bom, gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. A gente está realmente muito feliz. Para a gente começar esse podcast para falar sobre as tendências do mercado de food service, primeiramente eu queria que vocês dois se apresentassem. Então, Simone, se você pudesse falar um pouco da sua história, falar um pouco da Simone também. Perfeito. Bom, eu sou engenheira de alimentos, de formação e mãe de 2 filhos. Tenho a honra de ter uma equipe de 22 pessoas na área de consultoria. Mas minha carreira foi lá para trás na indústria de alimentos primeiro, depois indo para o varejo, fazendo uma startup, né, uma rede de fast food que chegava no Brasil lá nos seus idos 1992, porque eu tenho um monte de cabelo branco, adoro né, isso tudo. E o que a minha carreira acabou me conduzindo foi para uma área de muita diversidade. Onde depois de ter olhado um supply chain de mais de 1.000 restaurantes, eu acabei cuidando de um P&L de uma área de travel retail, né, que é uma área toda de terminais de passageiros, de varejo em terminais de passageiros, depois em escolas, depois em hospitais. E a minha, então, última posição executiva tinha uma diversão de 4.400 pessoas que eu cuidava. E daí, de repente, não combinou mais minha vida pessoal com as questões que estavam acontecendo na empresa, que queriam a expatriação, e eu fiquei no mercado sem sobrenome. Só Simone Galante. E aí encontrei o Roberto Bielawski do Haskell num evento de logística, e ele me convidou, por que você não pode ser uma consultora para a gente? E eu falei, puxa, Roberto, acho que então eu vou abrir uma empresa de consultoria. E foi assim que começou a Galunion, isso já há 14 anos atrás, e eu sou muito feliz em poder exercitar um propósito, que é gerar impacto positivo para as pessoas e para os negócios em food service. E qual que é a sua frase? Sucesso com felicidade, Sucesso né? com felicidade, exatamente. Obrigada, Fred. Obrigado, Simone. E você, Gabriel? Gabriel Fullen, sou formado em administração de empresas, pós-graduado em gestão contábil e financeira, falando um pouquinho do lado acadêmico, mas acho que a grande experiência vem realmente da parte profissional, né, dos trabalhos. Então trabalhei em multinacionais, sempre na área comercial, e então passei por Groupon, naquela fase das vendas coletivas, que foi, né, divertido, boom, bem agitado. Aí acabei indo para a BR Malls, fazer comercialização de lojas em shoppings, promovido a coordenador depois, fazendo a gestão, entendendo um pouco as dores também do pessoal, dos varejistas que já estavam nos shoppings. Depois virei headhunter na Michael Page, então trabalhei na Michael Page quase 3 anos. Entrevistei mais de 1.000 pessoas em um ano, então cada entrevista era uma aula que eu tinha ali, né, no one-on-one, entendendo sobre o mercado de cada um, então isso enriqueceu bastante o conhecimento dentro da área de cada um que eu estava conversando. E
para chegar, por fim, no nosso queridinho food service, entrei como investidor em 2014, num bar só de amigos, eram 23 sócios na época. Só, né? Imagina a loucura. Praticamente todos os marinheiros de primeira viagem tinham uma empresa que fazia administração. Mas eu me apaixonei tanto por esse negócio, já estava um pouco de saco cheio da carreira executiva, que eu falei, cara, vou entrar de cabeça. O negócio precisava efetivamente de um sócio, né? Como tinham 23 sócios, precisava de um sócio que ficasse na operação, fazendo todo esse link da parte administrativa, operacional e também intermediando todas essas questões dos sócios. Então foi em 2014 que eu entrei nessa área, até chegar no dia de hoje com quase 350 colaboradores na nossa equipe, com 10 operações. E pra quem não conhece, né, o Locale, pelo amor de Deus, né? Eu sempre falo que é um dos melhores restaurantes de São Paulo. Se você quiser me encontrar toda quinta-feira, estou lá, você tá de prova nisso, né? Obrigado. E aí as nossas marcas hoje, os locales, Locale Café, Trattoria, o restaurante, e o Oguro, que tem também o poke do Oguro só no delivery. Que é um rodízio japonês, né? Que é o rodízio japonês. A gente foi eleito pelo Guia Comer e Beber da Veja em 2019 como o melhor rodízio de São Paulo. Então, enfim. E aí a gente acabou também desenvolvendo esse outro braço no delivery, justamente por conta da pandemia, que acho que a gente vai abordar um pouquinho como isso mexeu, né, no nosso setor. Então, é muito legal dividir essa história com vocês aqui. Legal. Muito bom. Acho que pegando esse gancho até que você falou da pandemia, a gente sabe que... Eu falo nosso setor porque vocês sabem que eu também trabalhei no mercado de food service. Eu queria que vocês comentassem um pouco, né? Como que tá o mercado hoje? Acho que a Simone tem, de repente, algumas pesquisas, alguma coisa assim. Como que tá o cenário do mercado de food service em 2023, depois de ter passado por um grande problema aí, que foi a pandemia? Olha, a gente tem um cenário de muita diversidade. Até costumo dizer que realmente o nosso segmento é um segmento antifrágil, né? Então, enquanto alguns conseguem pegar o que nós temos de desafios e, em cima disso, construir histórias de sucesso, alguns outros não conseguem, né? Então, a gente acaba tendo uma diversidade de cenários. Na questão, por exemplo, nos sistemas de franchising, a gente vê uma pujança bastante grande, né? Um crescimento do ano passado, de 2022, acima de 2 dígitos, né? Acima de 20%. A gente vê hoje um primeiro trimestre, um primeiro momento com alguns senões, né? Cadê o consumidor, a frequência do consumidor, e aí a gente tem que refletir realmente com relação a hábitos. O que está acontecendo com os hábitos dos consumidores? Então, existe uma fala, a gente, ouvindo o consumidor, acabamos de ouvir agora em agosto o consumidor para falar do que ele está fazendo com relação aos seus hábitos alimentares, e ele sim está saindo principalmente para encontro entre amigos e para experiências, mas a frequência a gente tem uma redução. A gente tem até aqui um dos dados de fora de casa, né, sair para comer e beber em restaurantes, bares, lanchonetes e similares. Eles falam que 42% fala que a frequência diminuiu. É claro, tem uma outra parcela que fala que a frequência aumentou. Então, tudo isso, alguém está ganhando, esse pessoal que a frequência aumentou, né, e outros estão perdendo as pessoas que a frequência diminuiu. Eles estão cozinhando mais em casa. Mas eles estão prestando muito mais atenção, 52% está prestando mais atenção na origem dos alimentos e olhando rótulos também. Legal. Então tem várias tendências aí que os negócios precisam estar de olho. A gente vai no Locale, por exemplo, você tem lá com tranquilidade, se você estiver querendo estar num dia mais fitness, você vai conseguir comer muito bem e gostoso. Então, uma acho que experiência, tem, né? exatamente, com uma experiência ao redor disso. Então, isso fica cada vez mais necessário para você conseguir atrair clientes e manter vendas. Então, os principais desafios que a gente tem visto dos operadores, né, as últimas pesquisas com operadores apontam o problema da inflação, dos insumos principalmente, mas a inflação de custos em geral, pegando o setor numa situação de ter que elevar o seu preço de venda. 72% acabou tendo que fazer alguma recomposição de preço de venda. Então, isso afasta também um pouco o consumidor, que está com o bolso mais apertado. E uma outra, né, mais de 50%, olhando como é que agora eu vou atrair e manter os meus clientes, né, atrair mais venda.
Então, são os desafios mais presentes hoje. Legal. Se eu for fazer um adendo Por favor. no hábito, o que a gente notou? Antigamente, a gente ficava muito refém do final de semana. Hoje, a gente já nota que teve uma distribuição um pouco melhor durante a semana. Então, o faturamento tem, obviamente, o pico aos finais de semana, principalmente a partir de quinta-feira. Mas a segunda, que era péssima, já não é tão ruim. A terça também um pouquinho melhor. A quarta já ficou legal. E uma outra coisa. Antigamente, a gente tinha clientes chegando 11h30, meia-noite para jantar. Isso parou um pouco. Talvez as pessoas estão saindo um pouquinho mais cedo para jantar, estão chegando já no restaurante entre 7 e 7h30, que era difícil você encher a casa no começo da noite. Então as pessoas estão saindo, algumas pessoas deixaram de sair um pouco, mas as que estão saindo estão chegando mais cedo para voltar mais cedo para casa. Né? Então tem umas coisas que são bacanas de observar nessa volta, né, do pós-pandemia. E você acha que, por exemplo, o home office, eu imagino que tenha sido um grande responsável, na minha percepção, pelas pessoas não estarem consumindo tanto fora, né? 36% continuam em trabalho híbrido. Entendi. A pesquisa que a gente realizou agora, nesse último mês. Então, realmente, a gente vê isso como uma questão de perenidade, porque a gente está monitorando, a gente já está num certo, né, pós-pandemia realmente, né, praticamente todo mundo já nem mais fala da pandemia em si. Mas os hábitos que acabaram ficando, entre eles a compra por delivery, por exemplo, né, que é uma compra que existe, também está associada a essas questões de trabalho. E quando você fala de ver rótulos e tudo mais, você acha que está isso associado à geração Z? Você acha que é porque é uma geração que está vindo mais consciente ou você vê por algum outro caminho? O cuidado com a saúde em geral, né, que a gente vê. Então, às vezes você tem a mais nova com esse comportamento e a mais velha. Né, que está já pensando na sua longevidade também dentro disso tudo. Então a gente acaba vendo esse comportamento acontecendo nos dois. Mas a gente tem aumento, inclusive, na hora que a gente fala em cuidar da saúde, 41% fala que está cuidando da alimentação através de dietas específicas. E outros 39% fala que está praticando mais atividades físicas e exercícios também. Então, a gente tem aí um comportamento interessante, e essa pesquisa é com 1.100 consumidores Brasil todo. Então, aqui a gente está falando de todas as classes sociais, mas é mais preponderante na classe A, então a gente vê diferenças realmente dependendo do perfil. E complementando, qual que você acha que é o principal desafio de crescimento para os empreendedores? Eu queria a opinião de vocês dois, assim, dos empreendedores do mercado de food service. Você falou da inflação, do preço dos alimentos e tudo mais, mas vocês enxergam algum outro desafio? Outros. Bastante, né? Eu acho que no nosso segmento o que não falta são desafios. Exatamente. Bom, eu gosto de dividir em 3 grandes eixos de desafio, porque acho que tem um desafio que é essa questão mesmo de como é que eu vou atrair mais vendas, como é que eu vou manter os meus clientes, que tem muito a ver com o meu modelo de negócios, né? A forma de eu vender, a forma de eu operar, os formatos que eu posso ter e como eu tô, que ocasiões de consumo que eu tô realmente sendo relevante, tá? Então, tem um aspecto todo que é esse aspecto de eu ser desejado pelos meus clientes. Aí depois tem um outro aspecto que ele é interno mesmo, desafio da operação. Como é que eu faço uma operação bem feita? Como é que eu controlo os meus custos? Como é que eu faço a gestão do meu negócio em si? E o desafio que está acontecendo, eu acho que talvez, né, você possa dizer até melhor, porque você está lá no teu dia a dia, a gente está vendo os números, né, dos setores dos nossos clientes, é o desafio de gente, é o desafio das pessoas, de como vai ser essa cultura empregadora do nosso setor, se a gente vai continuar querendo ser o primeiro emprego, mas como remuneraremos essa geração, como é que a gente vai ser atraente para essa geração, como é que a gente vai também ser atraente para as novas gerações ou outras gerações, como a gente viu em Chicago. Esse ano a gente foi ver as tendências nos Estados Unidos e lá a faixa etária que mais cresce trabalhando em restaurantes é acima de 65 anos de idade. Nossa. Então, trazendo muito cultural, né? Lá eles enxergam como carreira aqui. Eu acho que é muito como você falou, né? Não, o que está acontecendo é que eles
não estão conseguindo mesmo, as pessoas jovens, que eles gostam de ter os jovens part-time, e aí a hora que eles têm essa outra população que gosta de cuidar um pouco mais do cliente, até pode ter uma hospitalidade melhor, mas tem outras questões que não faz tão bem, então eles estão colocando os robôs para fazerem. Né? Então, a questão dos robôs que são tipo buzzer, né? Eles só trazem os pratos, é porque não é mais o garçom que tem capacidade de levar tudo no braço do mesmo jeito. Eu acho que em cima disso, sempre foi visto no nosso mercado e até dito por muitos profissionais que eles estavam como garçom, eles não eram garçom. Exato. Né? Eles estavam como cozinheiro, mas para dar um next step para alguma outra carreira que eles de fato almejassem. Então era uma solução que eles tinham para pagar os estudos e para depois ir atrás de alguma carreira. Eu acho que nós que já estamos há algum tempo nesse mercado, a gente tem que tentar aculturar essas pessoas e criar um plano de carreira. Cara, você vai começar talvez então no salão como comin, depois você vai para garçom, depois chefe de fila, depois maître, talvez uma gerência. Então, e aí puxando um pouco pro lado do nosso grupo, a gente está agora olhando muito para dentro. Depois de uma expansão que a gente teve, saindo de 3 lojas em 2020 para a 10ª que a gente inaugurou agora no mês passado, a gente falou, cara, a gente tem que olhar para dentro e se a gente for querer crescer de novo, a gente tem que capacitar essas pessoas para se tornarem líderes e crescerem, fazerem com que a nossa cultura cresça junto, né, para as casas. E pegar profissionais no mercado que está muito difícil, trazer para dentro sem a nossa cultura, sem o nosso mindset, que aí começa a perder o padrão, que é isso que eu acho o grande desafio no nosso mercado, quando as marcas e os grupos começam a expandir. Como é que eu vou ir para Campinas e levar o mesmo padrão do Itaim e do Jardins e ser o mesmo lugar, você entrar e ter a mesma experiência. Então, eu acho que isso começa da gestão, né, da cultura. Gestão, mas começa com as pessoas, né? Sim. Então, vamos olhar para dentro, capacitá-las para que elas façam a empresa crescer, não nós líderes apenas, entendeu? E, Gabriel, conta um pouco pra gente, porque, sinceramente, até pra mim, como que surgiu a ideia do Locali? Por que vocês saíram de uma operação de restaurante japonês e aí vocês decidiram construir o Locali e aí construíram 3 operações, enfim, muito legais, focadas mais, acredito que para o lado italiano, né? Conta um pouco disso pra gente, por favor. Quando a gente começou o Oguro em 2016, o Oguro a gente era cliente de uma outra operação que tinha ali no nosso primeiro Oguro, ali no Itaim. Era uma outra marca, e o sócio não estava mais satisfeito com o posicionamento que ele estava, e ele era um pouco mais velho, eu e meu irmão, que hoje nós somos os únicos sócios do Grupo Locali, viemos com aquela bagagem do primeiro bar, com a parte de coquetelaria, a parte mais descolada, só que a gente era fã do sistema do rodízio, que era um sistema que a gente permanece até hoje, com a passagem do sushis, enfim. E então a gente trouxe essa inovação para cá, montou um business onde já sabiam a operação, a gente trouxe esse conceito, deu super certo. O Locali Café, quando a gente foi abrir, a data de inauguração do Locali Café, uma curiosidade, era no dia 20 de março de 2020. Nossa! Respira. A gente estava para mandar os convites, e aí teve no dia 16, que eu lembro muito bem, que foi aquela segunda-feira, já ninguém mais na rua, mas enfim, voltando. O Locali Café era uma ideia muito minha e do meu irmão. A gente queria fazer um negócio para que fosse a nossa segunda casa, né? E que de fato né? A gente tem o nosso escritório ali na frente, enfim, mas pra gente poder ir durante o dia inteiro. Então, ser aconchegante para tomar um café, fazer uma reunião, fazer um call, alguma coisa, tomar um brunch, passar a tarde, fazer um happy hour, jantar e comer uma pizza e estender para virar um bar de coquetelaria. Então, essa foi a nossa ideia e, graças a Deus, deu super certo. Ao lado, a gente tinha uma outra operação, não sei se você chegou aí, que era o Cole, que era o nosso restaurante de frutos do mar. Foram 10 meses de operação, que a gente tinha aberto também em maio de 19, março a gente acabou fechando. E me deu muito medo de voltar com o Cole, porque eram muitos produtos importados, nosso carro-chefe era o polvo espanhol. Falei, será que vai chegar o polvo espanhol? A quanto vai chegar? O brasileiro entende frutos do mar como uma ocasião especial. Então já deu certo aqui comercialmente a gente fazer um italiano, vamos abrir um irmão do Locali Café, então Locali Trattoria, vamos unir forças. E aí a gente se vinculou também com a Gran Cru, abrimos nossa loja, nossa franquia da Gran Cru no segundo andar, para
também otimizar 2 negócios em um ambiente. Foi dessa forma que surgiu, até agora o Locale Restaurante para complementar ali a esquina que estava faltando, que a gente trouxe agora uma cozinha mais contemporânea, sendo a tratoria como clássico e o café durante o dia inteiro. E é o que a Simone estava falando, né? 100% focado na experiência do cliente, Exato. né? Em diversos momentos do dia. Eu acho que isso que é gostoso dentro do Locale. A gente sempre falou que onde a gente foca no food service não é para comer. Né? Para comer as pessoas têm muitos lugares. A gente fornece entretenimento através da gastronomia. Então isso no Oguro, por mais que o Oguro seja um rodízio, as pessoas não olham, ali é só para comer e vão embora. Não, é uma experiência. Com certeza. Então a gente sempre começou, desde o início, tentando oferecer a melhor experiência possível para os nossos clientes. Sem deixar de lado a qualidade do produto, mas é isso. As pessoas saírem de casa para fornecer bons momentos. Se você não tiver um bom produto, você nem começa a jogar o jogo. Essa é a situação, né? Agora, eu queria que vocês prestassem muita atenção no que o Gabriel falou. Porque a tua última fala é uma das coisas que a gente mais bate na tecla na consultoria, que quais são as ocasiões de consumo que eu domino? Quais são os jobs to be done, o que eu estou fazendo pelo meu cliente. Então, se a gente pegar a primeira questão de você explicando o conceito do Locale, foi, aqui eu faço isso, faço aquilo outro para o meu cliente. Né? E eu estando com essa clareza, depois eu defino oferta, eu defino como vai ser o nível de serviço, como vai ser o ambiente. Então, e a maior dificuldade de vira e mexe são as pessoas terem uma clareza de quais são as ocasiões de consumo, que vai muito além do day part, né, que eu estou realmente fazendo. Então, nessa parte, é uma das questões mais vitais para o empreendedor ter sucesso, ele ter essa clareza. Né? E a gente pode até dar um exemplo, teve outro dia que a gente estava ouvindo o pessoal do Outback falar, né, quais são os KPIs que são importantes para o Outback mensurar. Né? Um dos KPIs é a celebração de aniversário. Eles contam o número de parabéns a você que a rede está tendo. Porque essa é uma ocasião de consumo vital para eles, para realmente gerar fidelização, gerar o desejo de estar celebrando lá, enfim, toda essa questão. Então, é muito importante essa clareza para o operador, né, para o conceito. Parabéns. Desculpa, e não tentar também ser tudo, né? Exatamente. Tem coisa que saber você o que você fala, faz muito bem, não né? vou fazer. Isso, exatamente. Eu ouvi só para complementar, desculpa, Fred, mas uma frase do Warren Buffett que eu achei muito legal, que eu tenho levado muito para minha vida, é que a diferença de uma pessoa muito bem-sucedida da bem-sucedida é que a muito bem-sucedida diz não para a maioria das coisas. Então, você tem que falar, não, eu vou fazer exatamente o que eu estou me propondo. Se eu quiser começar a abraçar, você vai gastar energia com coisas que não são vitais para o negócio. Exatamente. E você pode, mesmo assim, manter uma cultura de inovação, uma cultura de aprendizado, porque, obviamente, você vai ter o tempo todo, você vai estar monitorando o mercado. Né? O que está acontecendo com o mercado, o que está acontecendo com o meu cliente, o que está acontecendo também com a performance do meu negócio, né, em si, e as tendências que estão acontecendo, tudo isso eu preciso trazer e renovar o negócio sempre. Mas com clareza é muito mais fácil, muito mais simples. Sabe uma coisa que eu também sou sócio de alguns restaurantes, agora eu tô começando a entrar nesse mercado, por mais que eu já tenha trabalhado com tecnologia nesse mercado, mas uma coisa que eu vi que eu tava até conversando com o Gabriel antes, e eu quero a opinião de vocês a respeito disso. Eu vejo muito que o dono do restaurante, ele não sabe, ou a grande parte, quem que de fato é o cliente dele. Né? Eu não sei se você concorda comigo, Simone, mas pelo menos nas nossas operações e com os donos de restaurantes que eu venho conversando, eles não sabem quem são as pessoas que frequentam o restaurante. Então, eles estão muito mais focados em atrair novos clientes do que reter, que é exatamente o que o cara da reserva, o Rony, fala que a gente precisa fazer ao contrário, né? A gente precisa primeiro focar nos clientes que a gente tem dentro de casa para depois atrair novos clientes. E eu vejo que isso é uma dor muito grande no mercado. Pelo menos para mim, como operador agora, tá sendo tá sendo a maior dor que a gente tá tendo. Identificar qual que é a nossa persona, qual que é o nosso público-alvo, para aí a gente conseguir identificar qual que vai ser o nosso cardápio, quais vão ser as ações que a gente vai fazer para, de fato, fidelizá-los. Queria que vocês compartilhassem um pouco sobre isso também. Bom, o que eu posso te dizer de imediato é o seguinte, depende muito do estágio que está o seu negócio.
Por exemplo, se você está sempre cheio, você tem um tipo... Qualquer tipo de restaurante vai precisar olhar para a retenção, sem dúvida, né? Para olhar para a fidelização, porque no final é ali que ele se prova como sendo um lugar que vale a pena. Então, a recorrência, a volta é o que mantém você vivo. Só que vão ter lugares que estão vazios. Então, ele vai precisar olhar para atrair novos clientes, porque senão não vai fechar a conta e ele não vai conseguir. Os clientes são insuficientes, vamos dizer assim, né? Ele, mesmo que ele retenha os clientes que ele tem, ainda não está suficiente para o negócio. Então, ele vai precisar trabalhar alavancas de incentivos, ferramentas para atrair, sim, novos clientes. Agora, se ele estiver cheio, ele vai precisar ter uma eficiência operacional muito importante, porque ele vai precisar rodar mesas, né, de uma maneira muito mais, enfim, eficiente. Então, toda essa dinâmica faz com que você tenha novas ferramentas para a gestão dos negócios. Porque antigamente, né, o garçom estava lá na frente, né, ou o manobrista ia lá perguntar e falava assim, quanto tempo de espera? Aí alguém olhava assim no salão e falava assim, 1 hora, meia hora. Hoje em dia tem algoritmos que fazem essas contas, tem softwares que ajudam a fazer essas contas e a coracidade sai de 60% para 90%. E assim você consegue definir se a pessoa vai esperar ou não. Vai esperar ou não. E se ela tem uma fila de espera, né? Se ela tem alguma outra ferramenta que gera com que ela possa entrar na fila. Então tem tantas outras formas de encantar o cliente com o uso de novas ferramentas hoje em dia que acaba sendo um ponto relevante desse processo, mas sem dúvida, e aí a retenção vai estar muito associada ao que eu estou ofertando com o meu propósito de valor, né? O produto, o serviço, muitas vezes a rapidez, né? Porque tem uma associação de tempo, tem o tempo limítrofe entre o muito rápido e muito, né, muito demorado, e o que a marca representa. Eu acho que a gente está aqui, né, e eu acho que vocês têm uma marca muito bem cuidada, por exemplo, na Locali, né, mas a marca hoje em dia também representa coisas para o consumidor. Então, cuidar da marca também é uma questão muito relevante. Isso é uma dor para vocês? Como que vocês enxergam isso? Na verdade, isso que você falou da gente não saber quem são os nossos clientes, a gente... hoje a gente atende em 10 operações, a gente não consegue nós mesmos sabermos quem... Óbvio, tem os clientes assíduos, né? Que a gente sempre vê, mas a gente não tem nenhuma ferramenta pro restaurante que a gente acha que não é invasiva. Quando você vai para uma balada ou você vai num bar até, você abre sua comanda, você deixa o seu nome, CPF, talvez até o Instagram alguma vez estão pedindo, e o seu telefone. E aí você consegue ver se o cara voltou, se tem uma recorrência desse cliente na sua operação. No restaurante, acho que é aquilo, de você reconhecer, mas eu queria muito saber como é que eu consigo entender o Fred, vai lá toda quinta, mas se a gente não se conhecesse, deve ter outros Freds que vão lá e eu precisaria cuidar melhor deles, entendendo através de algoritmos. Isso. Então mas acho que o grande desafio é entender como é que a gente consegue não ser invasivo, no momento talvez que a pessoa queira estar ali só... aproveitando mesmo o momento, não queira dar nenhuma informação, não queira falar qual que é o nome, qual que é o telefone, queira lá tomar um drink e vai embora, tchau. Mas como é que a gente capta isso? Tem os incentivos, né? Assim, eu acho que a gente vê cada vez mais os programas de fidelidade, né, gerarem incentivos o suficiente para ele se reconhecer como VIP. Eu acho que essa é a principal o reconhecimento, questão, né? Não é que eu estou aqui atrás de uma promoção, porque os programas de fidelidade, assim, a gente até, né, fala, os programas 1.0 ou 2.0, eles eram muito associados a vou dar uma promoção, você vem aqui 10 vezes, a próxima é grátis. Né? Esse tipo de questão. E de repente, num restaurante como o seu, não é isso que vai atrair um cliente a se relacionar com você. Mas talvez, se ele souber que, se ele for um cliente muito fiel, talvez ele vá para a Itália com você, não sei. Sim. Assim, né, ele vai ter uma experiência, ele vai visitar o seu fornecedor de mussarela de búfala. Enfim, essas outras questões podem gerar motivações, sim. De conexão, de conexão e de que ele queira, então, se relacionar com a sua marca mais do que somente estar anônimo ali.
Sim. E a gente tem visto que essas ferramentas, né, de reconhecimento, de você tem vários tipos na NRA. Esse ano a gente viu, por exemplo, uma outra ferramenta que ela só reconhecia quando a pessoa passava na rua, né, ou coisas assim, ela reconhecia se era mais ou menos de que idade, etc. Ela não estava reconhecendo a sua face por uma identidade em si, mas sim de uma representação de um gênero, de uma faixa etária, etc. E ela mudava os menu boards, né, ou a comunicação visual de fora para tentar atrair essas pessoas. Então, tem várias outras coisas que vão vir aí pela frente, na minha opinião. E é isso, por exemplo, os meus restaurantes favoritos, eu coloco no meu Instagram. E eu vejo que vai acontecer um show, alguma coisa, ou alguma coisa diferente, e eu quero me relacionar, aí eu vou atrás e eu passo, então, a estar dentro de uma lista VIP. E existem os super VIPs, que vão também exigir um tratamento especial. Eu acho que com o avançar da tecnologia, a gente vai conseguir reconhecer melhor essas ferramentas. Mas, sem dúvida, né, a gente quer um dia que a tecnologia ajude do mesmo jeito que assim, o garçom que já olha para ele e fala assim, é o mesmo drink de sempre, Sim. né? Lá eu chego, já veio o fazer meu. esse mesmo aconchego, não é isso? Exato. Então, acho que tem esse lado mesmo que é muito relevante. Sim, E muito tudo relevante. gera conexão, tudo gera a experiência que a gente estava falando Exatamente. justamente aqui, né? Eu acho Sim. que acho que o varejo a gente fala muito, né? Que por mais que a gente tenha muito tecnologia sempre envolvida, eu acho que a tecnologia, ela é uma junção que está ajudando a experiência, né? A melhorar, de fato, a experiência dentro dos nossos negócios, né? Uhum. E aqui pra gente finalizar primeiro bloco, que dica que vocês dariam para alguém que tá pensando em abrir um restaurante ou tá pensando em entrar pro mercado de food service para os próximos anos, assim? O que se enxergam de possibilidades de crescimento? Eu acho que para crescimento, eu sempre pensei dessa forma e a gente conseguiu crescer de uma forma saudável, né? Saindo dessas 3 para as 10. Eu preferi crescer internamente, então é um risco super grande, porque você aumenta muito o seu investimento em pessoas. Então eu contratei muito mais equipe, tanto administrativa quanto operacional, para fazer esse crescimento. Eu acho um pouco arriscado quando você vai crescendo sem estar muito sólido na base, tanto na parte de compras quanto a parte financeira, e principalmente na parte operacional e de treinamento. Então, fazer as coisas com calma, sendo bem sólido na base e principalmente na marca, né? Depois da marca consolidada, você dá o próximo passo. E para começar, aquela famosa barriga no balcão. Eu acho que acho que todos os mercados precisam, né, do dono perto para entender, mas esse nosso mercado é muito sensível, são muitas variáveis, um monte de novidade acontecendo, o público querendo novas coisas, então você precisa estar muito perto e pelo menos no começo, até você definir sua marca, você entender porque você pode começar de uma forma, o restaurante, e o público te vê de uma outra. E pode ser positivo. Você fala, pô, agora eu tô bombando, mas não era nesse... Mas vambora, vamos ganhar dinheiro. Né? Então, você tem que só ajustar um pouco a direção para conseguir. Por isso que a barriga no balcão é muito importante. Legal. E você, Simone? A gente costuma dizer assim que a grande questão é aonde está o meu elemento de diferenciação. Assim, então, porque ainda mais que se a gente fala em grandes capitais, onde você tem uma competitividade muito grande, né, no nosso setor. Então, e tem vários elementos que geram valor. Você pode gerar valor através de simplicidade, de ser um lugar sem atrito, ser um lugar altamente conveniente, você, dentro das ocasiões de consumo que você escolheu, né, você pode achar seu foco em si, você pode ter produtos ícones, aliás, em geral, um negócio de sucesso e perene tem sempre algum hit, né, dentro da sua oferta, onde o cliente volta e ele se torna destino, né, por conta disso. Mas também a gente tem os restaurantes que estão por uma conveniência, né, no dia a dia. Então, são questões importantes para a gente olhar. Outros são muito mais focados em experiência. Então, você saber se localizar, trazer
autenticidade. Então, no momento que você escolheu o que você vai ser, você ser de verdade. Autêntico. Né? Autêntico. Então, e comunicar isso muito bem, porque também tem coisas que, por exemplo, eu vou usar alimentos frescos, vou usar de pequenos produtores, vou fazer isso. Ok, maravilha. Importante ser real. Mas você está falando para o teu consumidor? As pessoas precisam saber. As pessoas precisam saber. Né? E hoje em dia, o ser encontrado e desejado está extremamente potencializado digitalmente. Outro dia eu estava conversando com o Eric da 1900 sobre o dia da pizza. E ele falou, puxa, nós batemos o recorde assim, disparado dos vouchers, que nesse dia da pizza ele dispara para os seus clientes ou quem segue nas mídias sociais a possibilidade de você comprar uma pizza num preço mais acessível. Bom, ele colocou mais de R$1 milhão no caixa. Nossa. Né, por conta disso, que um mês antes do dia da pizza, ele já tinha vendido o número de vouchers que era a meta. Né, e aí ele continuou potencializando isso nas mídias, e isso fez uma potência importante, porque com esse dinheiro agora ele consegue fazer ou novos investimentos, ou enfim, ele falou assim, eu vou ter que pagar todas as pizzas ainda, né, com certeza. Mas esses elementos, né, de você entender qual é o seu foco, representar um estilo de vida para um tipo de cliente é muito relevante. E o barriga no balcão, sem dúvida, é extremamente importante, mas você começar a gerir através de dados, hoje em dia, fica muito relevante, porque num crescimento eu vou ter que aprender a fazer gestão à distância. E gestão à distância, a hora que eu não consigo mais passar em todas as lojas no mesmo dia, é outro jogo. Então, assim, quais indicadores que eu tenho que criar, como que eu consigo fazer a cultura se perpetuar. Então, tem desafio, assim, para a vida toda. Para a vida toda. Exatamente, para a vida toda. Só mudam os desafios. Exatamente. E a última pergunta agora, antes de a gente, que eu pensei aqui. Se vocês tiverem que investir, eu quero a Simone e depois o Gabriel. Simone, eu queria que você me falasse, se você fosse abrir um restaurante, assim, qual seria, por exemplo, o seu estilo que você acredita que estaria interligado nas principais tendências que você acha que seria um bom negócio? No estilo, falo, uma pizzaria focado em alimentação saudável, alguma coisa nesse sentido. Alguma coisa que você ame muito fazer, assim, de cara. Porque você estar no seu dia a dia fazendo algo que você não curte, né? Ou só porque eu quero ganhar dinheiro e ter sucesso, é frágil, na minha opinião. E o que você ama muito? O que você acha que você ia trazer para essa identidade? Gente, eu gosto de comer de tudo, então é muito difícil. Muito difícil. Mas assim, seria um lugar que talvez não tivesse uma pretensão de ser gigantesco até, para que ele pudesse ter o acolhimento e eu trabalhar muito com gratidão e gentileza, que você sabe, que é uma coisa que a gente preza muito na Galúnia, e até uma cara de Galúnia um pouco nessa linha de algum lugar que a gente pudesse tratar com individualidade as pessoas, mas dá para sonhar outras coisas, dá para sonhar muitas outras coisas. E, bom, você... Acabei de inaugurar aqui, acabei de sonhar, né? Colocamos em prática esse do local de restaurante. A gente queria fazer, obviamente, mais um italiano, né? Depois do café da trattoria, mas como trazer um italiano diferente, não ser mais do mesmo, até para não canibalizar entre nós ali, né? Então a gente trouxe um italiano contemporâneo, mas sem ter aquela pretensão de ser muito sofisticado. Por mais que a gente tenha ousado um pouco até na decoração, deixado ele um pouco mais reservado, você pode comer um carne com batata frita lá dentro, mas com um perfil mais italianizado, né? Uhum. Então, é isso. Aproximar nossos antepassados italianos com a brasilidade que dá pra trazer. Eu acho que o que a Simone falou, que ela ia querer ter um restaurante com os valores dela, que fosse a cara dela, acho que o Locali, olhando pra você e pro Nick, que é o irmão e sócio dele, eu acho que consigo imaginar perfeitamente que o restaurante é a cara de você. E você sabe que, assim, pensando, né, porque você me pegou de sopetão, né? Você sabe, quem né? Sabe que nem tudo... mas, assim, eu acho que eu também teria um food hall que mudaria toda hora, um monte de coisa, porque a gente trabalha muito com inovação lá na Galúnia, né? Então, assim, como é que seriam os produtos surpreendentes? Como é que viriam
sabores novos para serem testados com o consumidor, mas assim, que, puxa, agora é outra coisa, né? Agora vai vir um outro produto, né? Com uma curadoria especial. Acho que isso também seria uma coisa que seria bem a cara da Galunion. Com certeza. A gente conseguir sempre estar movendo questões especiais e que representasse alguma coisa, né? O ano passado a gente fez um evento e cada stand era stand de equipamentos que estavam vendendo outras coisas, eles estavam representando alguma tendência na alimentação que eles estavam servindo. Então, justamente esse tipo de questão, né? A gente monitorando as tendências do mercado, eu acho que seria um espaço para você experimentar essas tendências também. Legal. Bom, gente, agora a gente vai pro segundo bloco, que a gente vai colocar uma roleta aqui, e aí a gente vai apertar, e no que aparecer ali, vocês vão ter que responder conforme a pergunta, tá bom? Vamos lá, então. Alma do negócio. Conte uma história surpreendente que você viveu com algum cliente, pode ser um perrengue, inspiradora, qualquer uma que de fato marcou. Simone. Bom, eu tenho uma história assim muito interessante, que a Galunion, né, nasceu de primeiro um cliente, né, que foi o Haskell, aí depois a gente começou a fazer um trabalho para a Subway, e em seguida LSG Sky Chefs, enfim. E chegou um momento que a gente estava fazendo uma proposta para Ipiranga MPM. E eles estavam no Rio de Janeiro, a gente aqui em São Paulo, aquela questão toda, e eu tentando marcar uma reunião. E o gerente da MPM me ligou e falou assim: Simone, eu tô indo para São Paulo, mas eu tenho uma reunião com a Sadia. Eu não sei se a gente vai conseguir encaixar, mas posso te pedir para você me pegar no aeroporto e me levar na reunião? Aí eu falei, claro, Henrique, vamos embora, né? Mas assim, tipo, se eu tivesse sido, sabe, assim, tipo, ai, que absurdo, tem que virar motorista. Eu acho que teria dado tudo errado. Mas eu fui lá, busquei, aí levei ele da Sadia. Depois da Sadia, eu levei ele pra Cepan, que eu acho que ele ia visitar. Sei que a gente fez todo o negócio no carro. Deixei, fui pra casa depois. E, né, no meio do caminho, já liguei pra equipe, porque o que a MPM, Ipiranga MPM representou para a Galunion foi o momento que eu tive que contratar mais gente. Já não dava mais para eu e uma pessoa darem conta, né, dos projetos que a gente estava tocando. Então a gente pegou e contratou mais 2, 3 pessoas para estarem com a gente nessa jornada. E foi muito interessante, porque tem hora que essas questões marcam a vida da gente, que é a capacidade de você ser humilde também e falar, eu quero atender de fato o meu cliente. Então, deixa eu escutar, a necessidade dele é que eu faça esse trabalho, né, para a gente poder falar. Tamo lá. Não, e mostra seu espírito empreendedor também, a vontade de fazer acontecer e tudo mais. Exatamente, exatamente. Você se despide de determinadas coisas que não necessariamente fazem a diferença depois na prática. Sim, exatamente. Muito legal. Muito então legal essa foi uma das coisas diferentes que aconteceram ali na Galunion. E você? Eu gosto de falar de coisa boa, porque quando marca que mexe com a gente mesmo, que quando a gente inaugurou a tratoria, todo mundo ficou encantado com o ambiente, etc. E aí teve um pedido de casamento lá no segundo andar. E esse casal depois sempre volta para comemorar aniversário de namoro, ou de casamento, ou que ela tá grávida. Então, assim, ficou muito legal pra gente saber que a gente proporcionou não só o pedido de casamento, mas que isso foi tão legal que eles voltam sempre para recordar esse pedido de casamento e todas as coisas boas. Então, que é de fato o nosso propósito, oferecer uma experiência agradável para que sempre voltem. Então, isso é muito marcante e isso motiva a gente continuar a sempre se atentar nos detalhes, seja na decoração, seja no prato, porque a gente também colocou o anel no prato deles, então a gente quis fazer parte disso, filmamos, enfim, então foi muito bacana isso. Legal. Acho que isso que é gostoso de trabalhar nem varejo, mas no food service, porque a gente pode impactar muito a vida ali na experiência, seja algum momento, tem tantos momentos gostosos que a gente pode ter ali
no restaurante ou em algum tipo de conveniência. Então, eu realmente acho muito bacana. É o dia a dia Sim. das pessoas, Exato. né? E uma parte muito importante, né, do dia a dia. É o nosso trabalho enquanto as pessoas estão se divertindo, mas é isso que que a gente sempre tem que estar na cabeça. A gente tem que passar essa leveza para eles se divertirem, né? Por mais que seja um trabalho. Exatamente. E quando a gente fala, né, dos segmentos todos do food service, né, que tem os restaurantes com bastante experiência, mas a gente tem né, o restaurante empresarial dentro da empresa que está ali, né, servindo uma fábrica. A gente tem uma padaria que está, né, no dia a dia. E padaria, por exemplo, é um setor fantástico, onde tem funcionários de 20 anos, 30 anos. É uma coisa muito divertida também. E que está fazendo parte do café da manhã. Então, a gente tem tantos modelos diferentes e que são importantíssimos para o setor de alimentação como um todo. Eu acho que essa é a consciência que a gente faz parte de um sistema alimentar muito potente, é importante para cada um de nós aqui. Com certeza. Porque a gente faz parte, se a gente olhar, né, tem todo o agronegócio, com todos os insumos que vão para uma diversidade de possibilidades. Tem a alimentação que também está dentro do varejo, né, porque o crescimento na pandemia, o que cresceu de alimentação pronta dentro do varejo foi muito grande. Então, e a gente tem toda essa parte do delivery, quer dizer assim, realmente a gente tem possibilidades enormes de fazer a diferença positiva na casa das pessoas. Legal. E fora de casa. Exatamente. Bom, muito obrigado, Gabriel, Simone. Nossa, foi muito gostoso o nosso papo. Vocês sabem que eu admiro muito vocês, gosto muito de vocês dois. Espero que o nosso próximo papo seja no Locari, né? Tomando um cafezinho ou um drink, né? Eu também acho que é uma boa, né? A hora que vocês quiserem. Você quer exercitar o cliente fiel, a gente tá pronto. É isso. Exatamente. Bom, obrigado, gente, para quem escutou o Pod do Varejo até agora. Espero que a gente se encontre nos próximos episódios. E fiquem ligados que, com certeza, vão ter outros participantes e outras tendências que a gente quer mostrar aqui para vocês. Obrigado. Valeu, Fred.